Sérgio, só para deixar registrado, né, o Neves, ele está aqui no chat, ele botou grande Sérgio, foi um pai para mim aqui na Ucrânia. O senhor vai comentar um pouco sobre ele quando chegar na parte que eu vou apresentar algumas fotos, alguns vídeos que o senhor mandou para mim. Antes eu quero falar um pouquinho sobre uma polêmica que o senhor se envolveu recentemente, e aí eu vou dar o senhor oportunidade de o senhor se explicar, né? O senhor estava em alguns grupos do WhatsApp, e em algum desses grupos, né, o senhor teve alguns pequenos contratempos com alguns combatentes. Segundo alguns, né, eles alegaram que o senhor, por exemplo, não gosta de baiano, que o senhor age como um racista e afins, né? O senhor gostaria de comentar sobre o assunto? Claro, com certeza. Em primeiro lugar, em relação a gostar de baiano, não, carioca, também eu já citei carioca, já citei paulista, já citei amazonense. É assim, é muito relativo. Depende muito da pessoa. Por quê? Eu não estou generalizando de forma alguma. Eu não estou falando que o cara é vagabundo porque ele é baiano. Não, não é isso. Porque se for assim, o cara é vagabundo porque ele é paulista. Então, assim, não faz sentido. Eu não tenho nada contra os baianos. Muito pelo contrário. Conheci baianos ali, combatendo ali na Ucrânia. Fizeram excelente trabalho. Vou até citar o nome de um, o Ezequiel. Era negro, é negro, fez um puta de um excelente trabalho. Voltou aqui para o Brasil, cara super humilde. A gente conversa, assim, já faz um tempo que eu não converso com ele. Mas, cara, eu não tenho nada a ver com esses negócios de racismo e por aí vai. Mas uma coisa eu posso deixar bem claro, que pode me chamar de racista, pode me chamar de Leôncio, que é o que já falaram, por conta do meu bigode, pode me chamar de, como já me chamaram de bruto, um administrador de um grupo de WhatsApp aí de guerra me chamou no particular, falou que eu era bruto, que eu era racista, que eu era homofóbico, que eu era misógino e por aí vai. Me chame, não vou esquentar a cabeça com isso. Agora, não me chame de petista, não me chame de esquerdista, não me chame de lulista, tá bom, senhores? É isso que eu tenho a dizer para os senhores em relação a isso, tá? Da mesma forma que eu já falei, o baiano vagabundo que fica ali na rede. Também já falei, paulista vagabundo que fica aí na rede. A diferença não é o Estado, carioca, trapaceiro, tal, não sei o quê. Eu não estou generalizando, a diferença não é o Estado, é a pessoa. Tem vagabundo em tudo quanto é lugar. Em relação ao racismo, Anderson, tem mais racistas aqui no Brasil do que na Ucrânia. Isso aí você pode ter certeza. Tem mais nazistas aqui no Brasil do que na própria Ucrânia. Entendeu? Infelizmente, nós estamos num país que essa geração é uma enfraquecida por planos comunistas de há muitos anos atrás, e enfraquecer a educação, até a nossa alimentação aqui é fraca. Pão com manteiga, café com leite, sem proteína nenhuma. Então, o que eles querem fazer na cabeça do brasileiro é colocar minhoca, entendeu? Eles querem, o brasileiro é um povo muito forte, eles querem enfraquecer o povo brasileiro, entendeu? Para dominar. Essa é a grande verdade. Mas o povo está acordando. Até na África, o povo está acordando, está lutando contra a esquerda. Então, assim, só para concluir, pode me chamar do que for. Racista, misógino, homofóbico, seja lá o que for. Mas não me chama de comunista. Comunista não aceito, de forma alguma. Certo. Sérgio, para deixar registrado, tem um perfil de nome AMVS Letras. Ele manda um salve para o senhor. Ele botou que é um prazer ouvir o senhor. Em uma segunda mensagem, ele botou obrigado pelas duas vezes que foi defender o território ucraniano. Não sei se esse é ucraniano, mas está agradecendo ao senhor pelos seus feitos. O senhor não tem acesso ao chat, né? Mas tem algumas mensagens aqui de críticas ao Senhor. E uma das, né, eu Com acredito certeza. que o senhor conhece, e eu vou dar a oportunidade ao senhor, caso Claro, queira explicar novamente, essa mensagem é do Lisboa. Acredito que o senhor conhece, né, o Lisboa, que inclusive é dono de um dos grupos, né, relacionado à guerra. Inclusive, ele também é baiano, né, e ele se incomodou bastante com possivelmente, né, algum comentário que o senhor tenha feito. O senhor quer explicar novamente essa questão ou não? eu vou falar de uma forma generalizada. Toda vez que eu citar, que eu falar paulista maluco, porque São Paulo é uma cidade de loucos, entendeu? As pessoas
andam aqui feito malucas, trânsito e por aí vai. Paulista maluco, eu estou sendo misógino, estou sendo racista? Baiano vagabundo, estou sendo misógino, racista? Não. Carioca golpista, estou sendo misógino, racista, alguma coisa? Não, de forma alguma, pô. Eu não estou generalizando. Eu estou falando de onde a pessoa veio, pô. Agora, não é porque a pessoa nasceu na Bahia que ela é vagabundo. Tem vagabundo aqui em São Paulo, tem vagabundo no Rio de Janeiro, tem tudo quanto é lugar. Então, assim, não generalizei, mas eu não volto atrás do que eu falo de forma alguma. Grupo de WhatsApp que tem administradores que nunca pisaram numa terra, num país de guerra, e estão ali, eles não têm que ficar formando opinião. O administrador de um grupo de WhatsApp, ele tem que ser imparcial. Simplesmente assim, ele tem que administrar. Por exemplo, você, Anderson, você está na guerra. Você falou que eu não iria para a guerra, mas você já está na guerra. Por quê? Porque você é comunicador. Por mais que seja imparcial, mas você está na guerra, literalmente. Você está falando com uma pessoa que já esteve na guerra. Você está falando com outros combatentes que já estiveram na guerra. Você faz parte disso. Então, você sim tem competência, não digo nem competência, mas você tem propriedade para ser um administrador de grupo de guerra de WhatsApp. Agora, um cara que está deitado na rede, de sandália havaiana, um cara que nunca pegou numa arma, nunca colocou na farda, não sabe o que é isso e quer opinar, eu não concordo. Não concordo. É isso. Mas eu não estou citando a pessoa dele, tá? Eu falo de um modo geral. Bem, eu entendi, né? O Cristiano que comentou aqui que eu estou nos grupos, eu vi. Cara, sinceramente, eu não acompanhei nesses problemas, só me pediram para perguntar ao Sérgio se ele era contra Sim. baiano, negros e afins, e eu fiz, né? Conforme pediram. Lembrando que Eu acho cada que quem convidado. entra, Lembrando, Sérgio, só um quem entra com a minutinho, sua... só para eu, Sim, pra eu claro, fechar, né? claro. Lembrando que cada convidado que participa do podcast, para mim, ele é a pessoa mais importante do programa. Ele pode ser até contrário aos meus pensamentos, mas trato com respeito, etc. Ni grupos, etc., eu tiro onda, eu zoo, etc., mas quando eu tô aqui, eu tenho que agir de forma profissional, mesmo discordando. Mesma coisa aconteceu com o Claro. Open, né, que é o soldado pró-Rússia. Ele, por mais que eu discordava, mas discordei com respeito, sem ofendê-lo e dando a ele a oportunidade de fala. Bem, mas é isso. Pode continuar, Sérgio. Fica à vontade. Então, eu fui chamado de machista por esse administrador aí, né, que eu não vou citar o nome. Machista, homofóbico, fui taxado como racista, misógino, fui chamado de bruto. Porra, o cara vai me chamar de bruto. Que homem chama o outro de bruto? Então, assim, eu não estou fazendo acepção de pessoas e não estou discriminando ninguém. Eu, de longe, eu sou uma pessoa racista, homofóbica e por aí vai. Eu não entro nessas questões. Mas eu jamais vou aceitar ser chamado de esquerdista. Já começa por aí, que para mim, o mundo, na verdade, só está numa merda por conta da esquerda. É isso. Agora, em relação a me criticar, eu vou sim dar ouvidos, não é arrogância, tá? Se vier o Neves aqui me criticar, eu vou escutar. Se vier o Kelvin aqui, que é o Gel, se vier o Ganzert, se vier o Joe e outros aí, o Castilho e por aí vai, que estão, o Braddock, que estão literalmente na Ucrânia, eu vou escutar, pô. Porque um combatente respeita o outro, um combatente escuta o outro, porque a gente sabe a merda que a gente estava. Eu sei a merda que eles estão lá, eu sei como é que funciona a coisa. Agora, por que eu tenho que escutar pessoas que estão deitadas numa rede de sandália havaianas, tomando água de coco e enchendo o saco de quem realmente fez as coisas, quem realmente está lá? Falaram tanto do Major Tanzini, inclusive seria até legal chamar ele para uma live, não Na sei se pode, realidade, porque ele ele está já em foi combate. convidado, mas ele colocou obstáculo. A gente teve um pequeno contrito no Sim, passado. Eu vou, inclusive, deixa eu sim, aproveitar para explicar nessa questão, porque o que é que aconteceu? Quando o Major Tanzini, na realidade, eu conheci ele nos grupos do WhatsApp, eu convidei ele para uma participação. Ele me falou na época que ele ainda não estava na Ucrânia, que ele ou estava na Ucrânia, mas ele ainda não tinha entrado no batalhão, etc. Eu disse a ele, não, mesmo assim eu quero lhe ouvir, porque o senhor se envolveu em algumas polêmicas relacionadas a mulheres e afins, o senhor bem sabe dessas polêmicas, e eu queria ouvir o senhor antes do senhor entrar no exército, depois queria ouvir o senhor depois que passou pelo exército. Porque a minha ideia era essa, pegar alguém antes e depois, para saber como é que o cara tá, como é que foi a sensação e tal. Ele topou na época,
Mas aí ele fechou o contrato, e aí eu não vou citar o nome da brigada, mas ele me mandou uns áudios que estava com muitos problemas com relação à brigada, né? Inclusive, ele falou algumas coisas que eu não vou falar aqui porque ele falou em privado, que me fala em privado, morre em privado. Aí eu digo, cara, vamos fazer o seguinte, como o senhor estava agendado, já estava agendado, inclusive foi o Gel que substituiu ele no dia. Mas estava agendado com ele, e aí, como ele teve um problema com o contrato e com o batalhão, e ele era recente, eu pensando no bem dele, eu disse, cara, vamos fazer o seguinte: como o senhor teve esse problema, o senhor passou por esse, assinou o contrato recente, não é melhor esperar um pouquinho, não, para não lhe gerar problema depois? Aí ele concordou. E aí, num um outro dia, num grupo de WhatsApp, eu falei brincando, né? E aí, cara, quando é que a gente vai marcar o podcast? Porque da outra vez o senhor correu. Aí ele pegou no rádio da Celebrina e começou a criticar meu trabalho, a falar um bocado de coisa, sabe? Mesmo assim, cara, eu sou um cara que eu não tenho orgulho. Mesmo assim, mesmo ele ter criticado meu trabalho, etc., eu disse, irmão, o espaço está aberto, cara. Se você quiser participar, o espaço está aberto. E aí eu falei com ele até recente, ele disse não, deixa eu pegar mais experiência, que não sei o quê, que não sei o quê. Cara, eu não vou mentir, fiquei um pouco cabreiro de trazer ele, porque ele fala algumas coisas que é complicado, sabe? O senhor bem sabe, por exemplo, não sei se o senhor acompanha podcast, mas o Monark chegou a falar uma coisa, ele falou um negócio lá que Sim, muita gente sim, taxaram ele como é nazista. e que ele não é, cara. Isso é óbvio. Mas uma fala dele mal Exatamente. colocada, a galera desceu o sarrafo e houve toda aquela polêmica. Eu digo, pô, o Sultanzinho de falar um negócio desse aqui, cara, ele é meio lá, mas eu convido, cara. O convite tá aberto. Se ele quiser participar, o convite tá aberto. Só chamar a gente marca aí essa merda. Bem, mas é só É o explicando isso problema. aí, o convite ele já foi feito, só tô esperando ele Sim, aceitar. Inclusive, cara, no dia que ele não quis, foi quando entrei em contato com o Gel, que eu já tinha falado com o Gel ficou no banho-maria, e aí ele resolveu topar. Só que o Gel botou tanto obstáculo que eu ia desistir, cara. Ele disse, não, eu fiz o card, né, aquele card que eu fiz pro senhor. Ao senhor, pô, bota o brasão da minha sim. família. Eu, não, cara, de boa. O Gel, cara, foi o único que criticou até o texto do nome. Não, porque eu não gosto dessa fonte. Bota outra fonte. Ele, rapaz, olha, deixa pra lá, não vou fazer mais não. O senhor tá botando muito obstáculo. Aí ele, não, é porque eu não gosto dessa fonte. Eu digo, vai, vou lhe atender. Aí eu peguei, mudei o nome, botei uma fonte que ele queria. Mas valeu a pena, cara. Foi um bate-papo massa da pé com ele, viu? O Gel é top, né, cara? O Gel, eu conheci ele desde o começo da guerra. Ele e o Castilho aí, sensacionais, cara. Ele, o Ganzert, Neves, são pessoas que. O William, o William tá até hoje. Eu não sei se você já fez uma live com o William, poderia estar fazendo, ele tá lá, tá em Kharkiv agora, Cara, nesse exato eu momento. acho que alguém me indicou esse William. Cheguei até a entrar em contato com Ele, ele. porra, Eu não o me William é muito lembro, top. cara. Mas eu acho que alguém me indicou e eu conversei com ele e ficou de agendar, viu? Sim. E o Gel é um cara, pô, tá maluco, um combatente nato, entendeu? Então, assim, por isso que eu fico puto da vida. Por quê? Porque grupo de WhatsApp dá muita margem para quem nunca fez nada na vida, tá em casa, no sofá, na rede, enchendo o saco dos pais, sabe? Sendo mais um aqui no Brasil, que não serve para nada, ficar enchendo o saco de quem tá fazendo a verdade, porque quem tá fazendo, o combatendo de verdade, quem tá fazendo o que é para ser feito, pô, pessoal, se em vez de ficar enchendo o saco em grupo, sendo haters, criticando, vão lá e façam, pô. Olha isso aqui, ó. Eu sou brasileiro e tenho orgulho disso aqui. Eu morreria por essa pátria, mas não morreria por esse governo, entendeu? Isso aqui não foi de graça, senhores. Isso aqui não foi de graça. Tem sangue aqui. Não adianta falar que é brasileiro e não fazer nada pelo nosso país, pô.